Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a fé que faz muralhas ruírem. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 30, que diz exatamente isso. Pela fé, caíram os muros de Jericó após rodeados por 7 dias. Como sabemos, o capítulo 11 da carta de Hebreus nos apresenta uma visão bem clara da fé bíblica e das suas consequências para a nossa vida. No versículo 1, o autor aos Hebreus afirma: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. E após essa definição da fé, o autor passa a apresentar uma série de exemplos dessa fé, que é a certeza e a convicção. E entre esses exemplos encontramos o episódio de Jericó. A Bíblia afirma que foi pela fé que aquelas muralhas caíram. A palavra de Deus quer ensinar que no acontecimento da queda das muralhas de Jericó, houve uma extraordinária manifestação de genuína fé, e nele ficaram patentes os seus efeitos. Mas como é ter esta fé? A fé que faz as muralhas caírem tem como alicerce, por exemplo, a palavra de Deus. Vamos dizer o que a fé bíblica não é, para depois definir o que é a fé segundo as Escrituras Sagradas. A fé bíblica não é fé na fé. A Bíblia não dá base à teoria de que o simples fato das pessoas terem qualquer tipo de fé lhes garantirá que as coisas inevitavelmente sairão bem. A fé cristã baseia-se na existência objetiva de Deus que se revelou ao seu povo por meio da sua palavra infalível e inspirada pelo Espírito Santo. A fé bíblica não é mero sentimento. Ter fé não é pular do pináculo do templo porque sentiu que deveria fazer isso. O coração do homem é enganoso e Satanás pode estar usando essa concepção errônea de fé para jogar você do precipício. A fé bíblica é agir com base na palavra de Deus. Josué e o povo de Israel agiram assim. E isso fica evidente em Josué 6,2, que diz: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão a Jericó, a seu rei e aos seus valentes. Outro exemplo notável dessa fé pode ser encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nesse relato, encontramos Jesus orientando o pescador Pedro sobre como esse deveria fazer a sua pescaria. Pedro havia trabalhado a noite inteira, sem obter resultado algum. Chega o dia, o sol nasce, e eis o Senhor Jesus na praia do mar da Galileia, dirigindo-se a Pedro. Lança as tuas redes de volta ao mar. Pedro virou-se para o Senhor Jesus e respondeu: Havendo trabalhado no melhor horário do dia, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. A fé que derruba muralhas tem como imutável e imprescindível alicerce, repito, a palavra de Deus. Também esta fé submete-se inteiramente à vontade revelada de Deus. Em Josué 6, encontramos o Senhor fazendo uma comunicação clara e objetiva ao seu povo. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Primeiro, o Senhor fez ao povo de Israel uma promessa, quando lhes disse: Vocês conquistarão a cidade de Jericó. O povo então agiu com base nessa promessa. A palavra de Deus, porém, não se resumiu à entrega da promessa, mas ele também revelou ao povo uma estratégia que deveria ser observada para que houvesse a conquista daquela cidade. A verdadeira fé sempre age dentro dos parâmetros da palavra revelada de Deus. Ela age
com base nas suas promessas e não foge dos padrões absolutos estabelecidos por Deus. É necessário tanto se ter a fé que sabe que Deus tem poder para remover montanhas, como a fé que sabe que, por mais absurda que a nossa fidelidade à sua palavra nos pareça, ele é poderoso também para, por meio dela, cumprir a sua vontade em nossa vida. O povo de Israel necessitava de fé, mas de uma fé que precisava vir acompanhada de dois ingredientes: a capacidade de crer nas promessas e a capacidade de se submeter à vontade de Deus, por mais absurda que ela parecesse aos olhos do homem. E o que nós encontramos em Josué 6, eis ali o Senhor dizendo ao povo de Israel: invadam Jericó. Muitas vezes essa ordem irrompe em nossa vida também. Pode haver em algum lugar da nossa existência um inimigo entrincheirado que se nega terminantemente a sair. Então, ouvimos o Senhor dizer: esta terra é sua. Não quero que você faça um acordo de paz com o adversário. Ele precisa ser expulso. E como se opera a expulsão? Pela fé. Precisamos, porém, também ter fé para nos submeter aos meios estabelecidos por Deus. Analise a situação do povo diante das muralhas de Jericó. Suas perguntas provavelmente eram: Senhor, o que fazer? Que tipo de arma devemos usar para destruir essas enormes muralhas? E a resposta do Senhor foi: os guerreiros são armados na frente, depois quero os sacerdotes tocando as trombetas sem parar, com a arca da aliança no meio deles. E durante 7 dias eles darão voltas em torno da cidade de Jericó. Nos 6 primeiros dias darão uma volta, mas no 7º darão 7 voltas. E na 7ª volta alguma coisa acontecerá. Josué e o povo de Israel creram tanto na queda das muralhas quanto na eficácia do meio estabelecido por Deus. Não é assim também em nossa vida? Chegou a hora de você se submeter à palavra de Deus a fim de resolver certos problemas em sua vida. Pense, por exemplo, na questão do seu sustento diário. Qual é a recomendação bíblica? É da pior matemática possível. Você dá e o que tem é multiplicado. E onde você encontra no mundo esse tipo de coisa? Por que Deus fez aquele pedido absurdo ao povo das 7 voltas em torno das muralhas? Por que Deus faz pedidos que nos parecem sem sentido? Seu objetivo único é nos ensinar a caminhar em humildade, compreendendo que as muralhas em nossa vida serão destruídas, não pela nossa engenhosidade, mas pelo poder de Deus, que está sempre com a espada desembainhada e nua, a guerrear por aqueles que se submetem aos seus conselhos. Mas por que o povo de Israel precisou de 7 dias de espera? Porque o Senhor não derrubou aquelas muralhas logo no primeiro dia? Deus, em sua soberania, determina o tempo da sua ação. A fé que derruba muralhas sabe esperar com paciência. Deus lhes disse: vocês terão que esperar por 7 dias. A Bíblia afirma que tudo tem o seu tempo determinado para acontecer. Por que devemos saber esperar? Devemos saber esperar porque Deus é soberano. Ele reina e a nós cabe nos submeter inteiramente à sua vontade soberana, que, na maioria das vezes, não compreendemos. Devemos tomar 2 decisões importantes: lidar com os fatos da vida, e tenho a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus é bom. Ele nos provou isso na cruz do Calvário. E também devemos desistir de procurar uma resposta específica para tudo o que acontece. Devemos aprender a esperar, porque muitas vezes não estamos preparados para receber o que desejamos.
Devemos saber esperar, porque Deus costuma usar a espera para a nossa santificação. É geralmente nesse tempo de espera que jejuamos, oramos, humilhamos-nos e tomamos consciência da nossa absoluta dependência de Deus. Salmo 27 diz: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. As muralhas caíram pela ação da mão invisível de Deus. Porém, o povo de Israel precisou enfrentar o adversário. A fé bíblica nos impulsiona para a ação, na certeza inabalável de que ao enfrentar o adversário, não estaremos sós. E foi isso o que o Senhor disse a Josué: Não te mandei eu? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus derrubou as muralhas, mas cabia ao povo agir. Para a queda das muralhas, o povo teve apenas de cercar a cidade, tocar as trombetas e gritar. Porém, para derrotar o exército adversário, precisou lutar valentemente. Precisamos aprender a conviver com o duplo milagre de Deus. Primeiro, o milagre que nos faz esperar só pela ação de Deus, a fim de que Ele faça o que não podemos fazer. E depois, precisamos do milagre que nos faça crer que ao enfrentarmos o adversário, que é mais forte do que nós, Deus haverá de nos revestir de forças. As muralhas ainda não haviam caído e Josué já podia dizer ao povo: O Senhor vos entregou a cidade. Josué sabia que, inevitavelmente, as muralhas ruiriam, pois Deus sempre honra aqueles que o honram. E esse é outro elemento fundamental da fé que derruba muralhas: saber que a vitória vem de Deus. Josué, de antemão, já declarava a vitória. E isto é assim por ter como base a palavra de Deus. Há muitas muralhas em nossas vidas que precisam cair. Pela fé, elas podem ruir, tal como aconteceu em Jericó. Parece que muitas vezes acostumamos-nos com a presença do adversário. Olhamos para as nossas fraquezas morais, para certos hábitos que precisam ser desarraigados do nosso coração, para a presença de problemas que estão minando a nossa vida. Mas em nome do Senhor Jesus, creia que as muralhas podem cair e o inimigo pode ser desalojado. Para isso, é absolutamente necessário que você tenha como alicerce para a sua fé a palavra de Deus, submetendo-se inteiramente à vontade divina nela revelada, sabendo esperar o tempo de Deus e harmonizando a sua ação com a ação de Deus e crendo que a vitória vem dele, do Senhor. Em nome de Jesus. Então, pelos olhos da fé, já receba a sua vitória. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu quero te pedir, não só pela minha vida, da minha família, como também de cada pessoa que nos acompanha, que tem muralhas que precisam cair em suas vidas. Visita agora aqueles que são doentes, repreende todo mal, toda dor e toda enfermidade e entra com a cura divina, porque a tua palavra que diz: o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras já somos sarados. Também neste momento vá ao encontro daqueles que estão passando por necessidades. Envia a provisão, porque tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. Também vai ao encontro desse lar, repreende todo mal, toda briga, toda contenda. Coloca nessa casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e desde já agradeço. Amém? E graças a Deus. E antes de concluir este vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e tem como símbolo uma semente. Porque, como nós sabemos, a semente
representa a palavra de Deus. E somente a palavra de Deus é que tem poder para mudar e transformar a sua vida e dos seus familiares. Então, que você possa ouvir os nossos vídeos, que já são mais de 965, e você poderá se alimentar com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.